Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A chave para o entendimento desse segundo capítulo de 1 Tessalonicenses é a expressão bem sabeis. Você encontra no versículo 1, irmãos, bem sabeis, a nossa entrada para convosco não foi vã. No versículo 2, como sabeis. No versículo 5, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, etc. No versículo 9, bem vos lembrais do nosso trabalho. Versículo 10, vós e Deus sois testemunhas. E versículo 11, como bem sabeis. E ele já tinha falado no capítulo 1, essa expressão no versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Esse é o ponto. Não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o foco aqui, nesse início da carta aos Tessalonicenses, é o poder e a influência da conduta cristã, do caráter de quem prega o Evangelho, não apenas levando palavras, né? Eu aprendi, eu li a Bíblia, decorei de capa a capa, fiz 10 anos de teologia, eu aprendi a fazer discurso, aprendi a fazer sermão, eu falo, etc., tantas línguas. Como bem sabeis, a maneira de Paulo, de Silvano e de Timóteo. Então, isso é um ponto importantíssimo aqui, nós entendemos que a conduta do cristão, o seu caráter, a sua maneira de viver, o seu testemunho público, todas essas coisas são como uma bandeja de prata para levar o Evangelho. Tem um versículo em Tito capítulo 2, depois dele dar algumas ordens a Tito, ele vai falar, Tito, na verdade, vai repassar essas ordens, né? Que Paulo diz no versículo 6, exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Então ele vai exortar os jovens, mas ele precisa, ele próprio, ser exemplo de boas obras. O próprio Tito. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade ou seriedade, sinceridade, exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. O que é um ornamento? Um ornamento é um enfeite. É o glacê do bolo. É a cobertura do bolo. Você vai a uma festa e tem um bolo. Quem já viu um bolo de casamento? Como é que faz um bolo de casamento? Bom, você pode fazer, tem alguns agora que são de papelão, né? Não sei se vocês já viram esses que levam em festa. Tem lá vários andares assim, com o noivo, com a noiva em cima. E ele é feito de papelão, pintado de branco. E na hora de servir o bolo, trazem lá de trás um outro bolo para ser servido. Mas aquele gigante assim é de papelão, é só de enfeite. Mas um bolo, normalmente, ele tem lá pão de ló, ele tem o interior dele é um bolo comum, é um pão de ló. Às vezes tem algum recheio também dentro, mas depois o que dá o acabamento é o ornamento do bolo. É a cobertura do bolo, os enfeites que são feitos com glacê, com vários trabalhos em cima, tal. Esse é o ornamento. O bolo é a doutrina. O ornamento é o que torna a doutrina palatável, né? Desejável, pelo menos para os olhos ou para os ouvidos. E aqui Paulo exorta Tito para que em tudo, para ele exortar os servos, né? Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador.
Então, voltando ao nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver nesse versículo, nesse capítulo 2, segundo capítulo de Tessalonicenses, o capítulo 2, como ele dá importância à impressão que os tessalonicenses tinham dele e dos outros dois que o acompanhavam. Como bem sabeis, como bem sabeis, como bem sabeis. Então, tipo assim, eles tinham já uma conduta, um caráter, um modo de andar, um modo de se comportar que não causava escândalo. Pelo contrário, era ornamento daquilo que eles pregavam. E é importante entender isso, que um cristão nunca pode falar assim, ninguém tem nada com a minha vida, ninguém tem nada com a roupa que eu visto, ninguém tem nada com a música que eu escuto, ou o filme que eu assisto, não, se você for um cantor de rock, ninguém tem nada mesmo, porque quanto mais devassa for sua vida, mais sucesso você vai fazer nas paradas, né? Um cantor de rock, um artista qualquer, tem poetas, né? Tem poetas que são grandes poetas da história, e eram pessoas totalmente devassas, pessoas horríveis no seu andar, na sua maneira, na sua conduta, eram pessoas devassas. Eram pessoas, às vezes, que você não teria coragem de emprestar a chave do seu carro para essa pessoa, porque ele ia acabar com o carro, vender, trocar por droga, ou alguma coisa assim. Mas quando se trata de cristianismo, do cristão, da doutrina cristã, a conduta é importante. A conduta é importante, mais ainda hoje, porque basta ver nesse tempo de eleições que nós estamos aí, de propaganda política e tudo mais, o quanto que aparece de frases ou de trechos de vídeos dos candidatos nas redes sociais. Ah, olha o que eu achei aqui, olha o que ele disse em 1900 e bolinha. Aí está lá uma coisa que o candidato disse que é vergonhosa. Ou uma outra coisa que alguém falou dele também, que detona a sua integridade moral, ou alguma coisa assim. Então o cristão precisa tomar muito cuidado com isso. Ele tem que poder dizer àqueles a quem ele prega, ou quem ele ensina, a quem ele edifica com a palavra de Deus, ele tem que poder dizer como bem sabeis. No versículo 2, aqui de 1 Tessalonicenses 2, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, porque eles estiveram em Filipos primeiro e depois viajaram a Tessalônica. Se você pegar um mapa, vai no Google Maps e procura lá Filipos e depois Tessalônica, e você vai ver a distância que ficam, que foi essa viagem de Paulo. Algumas Bíblias tem lá, nas últimas páginas, as viagens de Paulo, tem lá os roteiros que ele fez das suas viagens, então vai aparecer lá Filipos e depois Tessalônica. E eles foram agravados em Filipos, eles sofreram muito em Filipos, e claro, os de Tessalônica ficaram sabendo disso. Mas aí diz que eles tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então é isso que a perseguição faz. A perseguição malha o ferro. Né? Uma boa espada, ela precisa ser muito malhada. Quem já viu fazer uma espada, o cara põe lá a bigorna, que é aquela base de ferro pesada, né? Em cima ele põe uma tira de ferro e começa a martelar. Põe no fogo, esquenta até ficar vermelha, daí martela, daí enfia na água ou enfia no óleo. Cada espada tem um segredo lá, tem uma têmpera, têmpera. A têmpera da espada é a sua capacidade de sofrer. Quanto mais bater, ela não se quebrar, porque espadas quebram, também as espadas antigas quebravam, né? Mas as espadas, à medida que iam aperfeiçoando o aço, a liga do aço, elas não quebravam mais. Elas já estavam
bem batidas, bem massacradas, bem trabalhadas para não se quebrar, para serem maleáveis, né? Para serem flexíveis. E um cristão é assim, ele quanto mais ele apanha, mais flexível ele fica. Não tenha medo de perseguição, de apanhar, de ser perseguido, de ser xingado. Não tenha medo disso, não. Essa semana um ateu, porque eu postei num Twitter, né, de um cara que fala de astronomia, e ele anunciando lá as primeiras fotos do James Webb, daquele novo telescópio que consegue enxergar muito além do que até hoje se tinha enxergado do universo. Então nós vemos lá galáxias e mais galáxias. Cada manchinha que aparece assim na tela é uma galáxia. E uma galáxia tem milhões de estrelas e milhões de planetas. Cada uma daquelas. Então, é simplesmente maravilhoso, né? Eu fico maravilhado de ver essas fotos, essas coisas, porque é Deus quem criou, né? Os céus anunciam a glória de Deus. Eu pus até esse versículo, e aí eu pus uma frase. A frase que eu pus é o James Webb é o microfone que amplifica a voz do artista, que é Deus, né? Que criou todas aquelas coisas. Então o James Webb, estava todo mundo falando bem do James Webb, exaltando o telescópio, mas o telescópio não é nada. O telescópio apenas amplifica o que Deus fez, traz para a gente enxergar a magnitude daquilo que Deus criou. E é como um artista que canta num palco, na hora que ele termina de cantar, você não vai lá parabenizar o microfone. Pega o microfone e diz, ô microfone, puxa cara, você é bom mesmo, você é afinado entre microfone. Se bem que hoje tem microfones que afinam, né? Não sei se vocês já viram alguns vídeos demonstrando como é um microfone desses modernos que esses artistas usam no palco aí, que ele corrige a onda, a voz do cara, para não ficar muito fora do... Então tem testes, tem demonstrativos, vídeos demonstrando que o cara desliga a correção do microfone, o artista vira né? Tem um irmão que ele era disc jockey, o Márcio trabalhava como disc jockey, né? Como aqueles caras naquelas festas, tal, que antes da conversão dele. E ele conta que tinha artistas que são conhecidos, são famosos aí, desses sertanejos e tal, que se você tirar o microfone corretivo do cara, vira um desastre. Então, no estúdio lá, ele tinha que fazer as gravações e tinha que ficar modulando, correndo atrás da voz do artista, para não deixar ele fugir do tom. Então, assim é um instrumento como esse, né, esse telescópio James Webb, é um instrumento que apenas amplifica e deixa visível a obra de Deus, as magníficas galáxias que Deus criou. Aí eu publiquei isso no comentário, tem lá o lugar de comentário, todo mundo comentando, puxa, que legal, que isso, que aquilo. Eu publiquei essa frase, né? Que o James Webb é um microfone que amplifica a voz do artista que criou todas essas coisas. E pus um versículo também, Salmo 19, 1. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Mas não teve outra, né? Já apareceram lá uns 3, 4 ateus reclamando, xingando, falando palavrão contra Deus, né? Contra coisa assim, você não imagina. O que tem de errado falar que Deus criou aquelas coisas maravilhosas, mas o cara ele tem tanto ódio de Deus que teve um que falou lá, já vem alguém falar da Bíblia, né? Não pode falar da Bíblia? Você pode falar qualquer coisa, não pode falar da Bíblia. Então é uma bibliofobia que existe tremenda, né? E as pessoas fazem uma ideia diferente de quem é cristão. Porque tem tanta propaganda aí de um cristianismo falso, de um cristianismo de marcha para
marcha para Jesus, de um cristianismo do tipo Deus acima de tudo e a pátria acima de todos. Isso tudo não é cristianismo, isso aí é pegar carona nas coisas de Deus para promover outros interesses. Então é basicamente isso daí. Então eu vi ali que realmente são pessoas que têm ódio de Deus, não querem nem ouvir falar de Deus, não querem nem que alguém tente dizer que Deus é criador de todas as coisas. Ele prefere ficar lá conversando com o microfone do que conversando com o Criador dos céus, que esse microfone amplifica, né? Tipo a criança que ganha um brinquedo no Natal, super caro, em brinquedo lá elétrico, eletrônico, um caminhão que anda, um controle remoto e tal. Aí quando os pais vão ver, a criança brincando com a caixa. Filho, eu gastei um dinheirão, fiz um crediário aí para pagar até o fim da vida esse caminhão, você está brincando com a caixa? Ah, pai, eu gosto da caixa. Esse é o homem que não consegue enxergar além daquilo que é o mais visível, né? O mais presente. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.